Olá pessoal do Tecmundo, estamos aqui de volta com a galera do Tech Lab, Ronaldo Boassali, Jackson e Jonas. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto polêmico aí que diz respeito principalmente ao consumidor. Então você que provavelmente gosta de hardware, compra peças frequentemente, deve ficar ligado no que a gente vai falar agora. Na pauta de hoje a gente vai comentar sobre fontes, então 80 Plus, os componentes internos da fonte, o que é importante, o que não é importante, a diferença que dá. HDs, SSDs, produtos refurbished, a gente vai explicar um pouco sobre isso, como é que funciona, se você às vezes está comprando e não sabe. Peças baratas que estão sendo vendidas no mercado, a culpa é de quem? É da loja, é do distribuidor, é do fabricante. Também entrar um pouco sobre RMA, garantia, placas-mãe e como ficar ligado nisso tudo. Então hoje, para começar, vamos comentar aqui sobre as fontes. Quem pode dizer um pouco pra gente é o Ronaldo, que está sempre testando as fontes aí. Fala aí pessoal, interessante esse tema que nós estamos trazendo, que ele tem a ver com o bolso do consumidor. Às vezes a pessoa está comprando alguma coisa e ela não sabe bem o que ela está comprando. A primeira coisa que nós pudemos falar para eles aí antes de fazer essa pauta de hoje foi esse lance do 80 Plus, né? A galera é muito aficionada aí em 80 Plus, eles compram a fonte 80 Plus achando que aquilo é um sinônimo de qualidade. E aquilo deveria ser um sinônimo de eficiência, não de qualidade. O que seria eficiência? Seria o que a gente vai puxar da tomada e aproveitar, e não o que vai manter aquilo por bastante tempo e vai garantir aquela qualidade e segurança durante tanto tempo. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Nós pudemos fazer um vídeo, né? Aliás, nós fizemos vários vídeos de fonte, as pessoas que seguem o nosso trabalho sabem que nós temos componentes para testar as fontes, câmeras térmicas, test loaders, equipamentos profissionais para testar isso, e a gente pode ver coisas terríveis com fontes bem certificadas. E essa certificação para a gente hoje já não vale mais nada. Jackson, o que você diz daí? O que garante para você a fonte 80 Plus? Não tem como garantir. A pessoa pega uma certificação que foi feita há anos atrás, por exemplo, 2009, e não tem como ser controlado, monitorado essa certificação. A empresa ela não refaz os testes para manter a qualidade da certificação. É feito por amostragem essa certificação? Como é que a fabricante manda uma fonte só para 80 Plus, eles fazem? Isso é pior, isso é a coisa mais terrível que você pode ver no meio. Por quê? Porque eu mando para você uma fonte e aí você me certifica essa fonte. E aí que eu tenho essa fonte certificada, esse part number certificado, eu vou para o fabricante que faz aquela fonte, chego para ele e falo, olha, utiliza agora um componente mais barato, os capacitores mais baratos, corta essa ponte retificadora, tira isso, coloca um transformador pior e faço aquela fonte muito mais barata. Por quê? Porque eu já tenho aquela certificação. Então a gente não viu nenhuma forma de mantenimento na certificação. Eles não fazem inspeções periódicas. Essas fontes deveriam ser compradas no mercado, elas não podem ser dadas pelo fabricante. Você quer certificar uma fonte comigo? Isso tem que ser adquirido no mercado de varejo. Eu vou em 3 ou 4 lojas que eles não sabem quais lojas são, compro essas fontes, pego essas fontes como amostras, aí eu vou ter amostras reais. Quanto mais amostras, maior a precisão do que eu tenho. Mas não, o que acontece? É testada uma fonte que o fabricante manda. Essa fonte é certificada. Mas, e por quanto tempo ela vale? E se eu trocar? E qual a punição para quem quebrar isso? Então o que a gente pode ver é que uma marca que nós testamos, 80 Plus Silver, funcionava a 140, 150 graus, terrível, terrível. A performance, o desempenho da fonte, terrível realmente, e essa fonte era certificada 80 Plus. Vamos verificar o projeto de certificação da 80 Plus. Esse projeto, essa certificação é de 2009. E se você for mais a fundo, você vai olhar que o procedimento do 80 Plus, ele está totalmente ultrapassado. Ele é testado de 23 mais ou menos 5 graus. Então ele pode ser testado de 18 a 28 graus. Se eu testar uma fonte a 18 é uma coisa, se eu testar 28, eu estou sendo injusto. Uma certificadora oficial ela tem que ter um Environment Chamber
decente para manter sempre a mesma temperatura, sempre a mesma condição. Ela tem que fazer de 3 em 3 meses ou de 4 em 4 meses uma nova revisão daquilo para ver se os caras estão seguindo aquilo que eles venderam. Então, resumindo, eles não dão valor nenhum, eles vendem a certificação e depois o cara se vira para acreditar. Tá, o 80 Plus aí é o que o consumidor geralmente leva em conta, mas e os outros componentes? Qual é a importância assim, que a gente tem que dar? Capacitores, resistores, indutores internos? O que vocês têm a dizer assim? São muito importantes. Aí, a gente pode também voltar no 80 Plus, porque assim, a gente falou do 80 Plus branca, né, que é aquela 80 Plus pura, 80 Simples. Plus, depois ele passa para o bronze, né, depois ele passa para o ouro. Se você pegar a 80 Plus branca e bronze, é muito fácil você manipular. Por quê? Porque as fontes são testadas a uma temperatura de 25 graus, por exemplo. Isso é ridículo. É muito mais difícil você testar a fonte numa temperatura quente. Se você testar ela no calor, ela vai causar problema muito antes, ela vai ter problema muito antes. Então o que acontece? Se eu testei numa condição muito fácil, eu vou adquirir uma certificação fácil. Quando a fonte passa a ser uma Platinum, por exemplo, ou uma Titanium, é muito diferente. Por quê? Para você ganhar um pouco eficiência, depois de já ter muita eficiência, é muito difícil. Então você precisa realmente de componentes muito bons. Senão você não consegue aquela eficiência. Uma prova que nós podemos dar disso é o seguinte: se nós pegarmos uma fonte EVGA, vou pegar o exemplo, eu vou pegar uma Corsair, vou pegar uma EVGA, que é de uma marca super boa, que é fabricada pela Superflower. Você pegar uma EVGA 1600 watts Gold, ela é boa. Se você pegar a Platinum, ela tem uma eficiência só um pouquinho melhor do que a Gold, mas ela é muito mais cara. Se pegar uma Titanium, ela é muito mais cara. Então quer dizer, para o cara ganhar 2% de eficiência, ele tornou a fonte muito mais cara. Por quê? Os componentes envolvidos, não somente o projeto, são muito melhores. Sem contar também a temperatura de análise. Por exemplo, para certificar uma fonte Titan, seria 50 graus, não é isso? 50 graus. Elas são certificadas em 50 graus, mais ou menos. Então é diferente. Isso para fabricante certificar. Sim. Então, o fabricante faz o teste, a Corsair, por exemplo, que eu trabalho lá, ela faz o teste em 50. Chega, ela manda para 80 Plus, 80 Plus faz em 23, mais ou menos 5 graus. Então, quer dizer, a gente discorda totalmente. E o importante é também pensar a questão da fabricante que está trabalhando, né? Exatamente. Fabricantes sérios dificilmente vão enganar o consumidor ali com um produto vagabundo, né? Vão. Só que assim, a gente pode verificar que existem marcas que fazem fontes boas e também pendem para fazer fontes, né, que jogam fontes. Então hoje no Brasil a gente tem, eu não vou citar marca, nem mesmo porque não me interessa queimar marca nenhuma, mas a gente vai ver que tem marcas que tem fontes de boa qualidade e fontes de péssima qualidade. E eu acho assim, um dos motivos que eu trabalho para a Corsair é porque nenhuma fonte passa nesse crivo da péssima qualidade. Eu acho que o que está prometido obrigatoriamente tem que ser cumprido. Dali para cima, se ele não cumpre o mínimo, não passa no crivo do TechLab de jeito nenhum. E já emendando então nesse assunto aí dos componentes mais vagabundos, digamos, na questão do HD e do SSD, a gente tem esse tipo de componente no mercado? Tem do HD e do SSD, a gente tem componentes, por exemplo, a gente está falando da fonte, que é uma coisa que leva em risco o computador do usuário, né? Só que assim, em todos os componentes a gente pode achar maracutaia. A gente vive num país que a maracutaia tá já no governo, né? Então o que acontece? A gente você vai comprar um produto, muitas vezes você comprou esse produto barato, mas você não sabe o que está embutido, por que ele está barato. Então, pode ser que você tenha comprado, vamos supor, um HD que veio do Paraguai, um SSD que veio do Paraguai, e tudo bem, ele chegou lá para você. Mas pode ser que esse HD que entrou numa máquina que você comprou pronta, de uma loja que mais ou menos, eu digo, né? Que você comprou e ele seja refurbished, que ele seja recondicionado. Então está cheio de SSD, de HD, por exemplo, recondicionados. Esse produto, obviamente, é mais barato, ele voltou para o fabricante consertou ele recondicionou aquele produto, mandou de volta para a venda do varejo e, obviamente, ele é muito mais barato. E o cara que te vendeu, muitas vezes não fala isso, né? Então, outra coisa que denota o respeito é o fabricante colocar que aquele produto, algum índice, alguma sigla, alguma coisa, dizendo que ele é, mas não são todas que colocam.
Outro lance muito importante é o da placa de vídeo. A placa de vídeo, em especial, se ela não for uma placa modificada, por exemplo, se você tem uma placa que você comprou, é um modelo especial, esse modelo, obviamente, os caras não vão colocar porcaria nele. Então você vai comprar uma Matrix, uma Hall of Fame, uma Kingpin, uma Classified, uma placa bacana, né? Uma placa de qualidade modificada pelo fabricante NVIDIA ou AMD. Essa placa ela vai utilizar componentes bons, sistema de alimentação bom. Mas quando você pega uma placa de referência, de marcas, também não queremos citar marca, de marca aí que usualmente vende placas mais baratas, placas de referência, ela existe também a sua classificação. Todo cara que acompanha hardware, que sabe, que acompanha grupos de hardware, fórum, etc., já ouviu falar em placa de vídeo capada, esse tipo de coisas acontece. Então você tem classes de placa, você tem placa de vídeo classe A, placa de vídeo classe B, placa de vídeo classe C, tá? Então, muitas vezes você comprou aquela placa barata, tá? GTX alguma coisa, ou R7 alguma coisa, ou R9 alguma coisa, vamos dizer, e você comprou aquela placa de referência, e aquela placa de referência, se ela for a classe A, ela vai ter os melhores capacitores, os melhores indutores, os componentes bons. Se ela for a classe B, ela já vai ter capacitores baratos, indutores baratos, aquele problema de coil whine mais incisivo para um monte de gente e componentes mais baratos. Se ela for a classe C, pior ainda, muitas vezes faltam capacitores, faltam resistores, faltam componentes, falta até fase, né, já? Certeza. Tem placas que faltam fases. E quando você olha, comprou, ela é a mesma GTX alguma coisa, GT alguma coisa, ou R7 alguma coisa, R9 alguma coisa. Então chega com o mesmo nome para o consumidor. Chega com o mesmo nome, com a caixinha. O desempenho não vai ser o mesmo. E o cara não acha nada daqui, o cara não sabe. Ele comprou, ele não sabe se a placa é classe A, classe B ou classe C. Né? Ele pagou barato. Ele paga mais barato por isso. Na verdade, o cliente acha que ele pagou um bom preço. O vendedor, a revenda, sabe que ela ganhou mais do que se ela tivesse comprado, né? Porque ela põe só ela ganha, né, com aquilo, né? Por isso que é legal quando você comprou uma placa mexida ou uma marca que não vai jogar isso no mercado. Escuta, isso pode acontecer também com placa-mãe? Placa-mãe é uma coisa que a placa-mãe pode acontecer. A gente viu aí, tem casos aí que aconteceram de caparem fases, de tirarem coisas e mudarem a revisão para pior. Então muitas vezes a placa-mãe pode mudar uma revisão para pior e não mudar o part number. Você continua comprando a mesma placa, Sim. Você compra aquela placa-mãe, só que aquela placa-mãe é uma revisão pior. Isso acontece com SSD, que troca uma controladora. E o consumidor que compra na internet, ele não tem como verificar. Não sabe, olha, tem muita coisa envolvida. A melhor forma para você se proteger disso, realmente, é você comprar marcas que não usam essas artimanhas aí para ganhar do consumidor, lojas que também dão importância para comprar o produto de maior qualidade e tudo, para ficar mais seguro. Porque muitas vezes tem muito cara aí que compra a placa e fala, pô, minha placa... Talvez o que fica importante aqui de colocar, ressaltar, né? É essa questão do produto com valor agregado, que o valor do produto é maior e o consumidor pensa que está muito caro. Mas, na verdade, o que você tem por trás ali são os componentes melhores que vão evitar dor de cabeça. Né? Evitar dor de cabeça. Tem projeto, componente, um monte de coisa. Quantas vezes eu, Jackson, nós que trabalhamos com muita peça, chega a peça pra gente, a gente fala, meu, olha, tá faltando o capacitor aqui, falta o indutor aqui, tirou uma fase aqui, e aquilo tá preparado, entendeu? E na outra tinha. Sim. Então a gente olha e fala, pô... E, assim, apesar de ter essa questão de essa vagabunda, a gente tirou um circuito aqui, fez não sei o quê. Para fabricante isso não é ruim? Não aumenta o RMA? Como é que fica a garantia disso? Olha, aumenta o RMA, mas eu acho que o lucro consegue compensar, né? Porque ele gasta menos, mesmo que ele tenha um tanto a mais de RMA, eu acho que não para o fabricante que trabalha, dá mais importância para aquilo, mas geralmente esses componentes mais baratos, eles também rendem menos lucro. Né? Então, por exemplo, o profit que se fala, a lucratividade de peças mais caras é muito maior. Você precisa vender muita placa-mãe baratinha para compensar uma placa-mãe cara. Tem muita coisa envolvida.
Em contrapartida, a gente não pode comparar uma placa-mãe que tenha 1000 peças com uma que tenha 3000. É lógico que a que tem 3000 peças vai ser mais cara, uma rede de mais qualidade. Tem muita coisa envolvida. Se o consumidor sabe o que ele está comprando, ele fala, eu estou comprando esse produto barato porque este produto me atende, ou porque é o orçamento que eu tenho para comprar esse produto, e ele compra aquilo e aquele produto está de acordo com o que ele está vendo, é uma coisa. Mas se ele está comprando barato porque aquele produto voltou do Paraguai e dava tela azul para o antigo dono e o cara botou para venda de novo, quantas vezes acontece isso, né? Então, procedência. A procedência dos produtos acaba sendo muito importante. O que tem de placa-mãe, o que tem de produto que é vendido, volta com pequenos defeitos, esses defeitos são garibados ou consertados e volta de novo até um consumidor segurar aquilo, não está escrito. Mas escuta, isso não deveria ter a atuação de repente da fabricante aí se impondo para garantia? A garantia às vezes é terceirizada, é passada para alguém? Como é que é? Esse lance de garantia é uma coisa complicadíssima, porque cada fabricante trabalha com uma metodologia. Eu posso falar, por exemplo, da metodologia da empresa que eu trabalho. Eu trabalho na Corsair. Então, o que a gente tem na Corsair? A Corsair tem os distribuidores oficiais que fazem a importação do seu produto. Esses distribuidores, eles negociam com a Corsair valores altíssimos por quantidades altas, porque eles vão jogar para as revendas. Quando o distribuidor importa da Corsair, as pessoas não sabem, mas a Corsair dá um valor para a venda desse pedido, né? Em cima desse pedido, a Corsair vai dar tantos $1000 proporcionalmente de desconto para que o distribuidor execute o RMA. Esse é o caso da Corsair. Então a Corsair paga para o distribuidor honrar o RMA com o seu cliente. Quando o cliente vende para a revenda, o cliente e a revenda tem uma negociação. Essa revenda é a que pode vender para o consumidor final. Chega na revenda, a revenda vai dar 3 meses, algumas 1 ano, alguma revenda vai dar 1 ano. Só que o consumidor comprou, ele sabe que tem 1 ano, porque quando a revenda deu a documentação para ele, estava lá, 1 ano de garantia. Só que chega 1 ano e meio, o cara fala assim, não, mas na minha caixa está lá 3 anos ou 5 anos, eu quero a garantia da Corsair. Esse produto vai para a Corsair e a Corsair vai trocar o produto. Ela já pagou essa garantia, vai receber esse produto, se a nota tiver vencido alguma coisa, né? Vai receber esse produto, vai mandar esse produto por UPS e vai pagar o imposto mais caro do mundo. Porque em todos os mais de 60 países que a Corsair atua, elas são declaradas $1. Por quê? Porque esse produto já foi pago. No Brasil, ela tem que ser declarado o valor original, paga-se 60%, valor sobre frete, ICMS, paga-se uma fortuna e mais a caríssima UPS. O Jonas trabalha com a gente nessa área de RMA, ele sabe bem as complicações que acontecem, né, Jonas? Isso é verdade. Receber os pedidos sem notas, não sabendo procedência, que não tem nota, que pode ser roubado, contrabandeado. Por isso é muito importante você saber de onde vem seu produto, se ele tem nota fiscal, se ele é de uma empresa idônea, para depois, quando você precisar do RMA, você ter certeza. Senão, você vai fazer o quê? Vai chorar com o seu produto, vai ficar com ele parado. Por isso que é muito importante ter nota fiscal. E também saber o que compra, né, João? Porque produto de... A marca que você quer, a marca, qualidade, né? Temos também as pessoas que tentam fazer a troca do selo para falsificar a garantia, tentar fazer um jeitinho ali. E também o uso indevido das especificações. Por exemplo, eu compro um produto que foi determinado tal projeto, nessas condições de uso, e eu vou fazer um uso acima da especificação do fabricante. Só se for fazer overclock que a gente dá um apoio. Aí tá liberado. Aí tá, né? Mas não é que assim, o cara faz overclock, dentro das especificações você pode fazer muito overclock, as pessoas não sabem. Mas, por exemplo, mesmo dentro da própria especificação da Intel e da AMD você pode subir, dentro da especificação da tensão da memória você pode fazer overclock. Não estamos falando de overclock extremo, né? Mas podemos resumir que, de uma forma geral, e isso nós temos conhecimento matemático do que acontece, as peças de pior qualidade, peças inferiores, têm uma incidência de RMA muito mais alta, né?
Então não é porque não foram testadas, mas porque realmente eles são componentes de qualidade inferior. Então o que é importante a gente colocar aqui, pode ser culpa da fabricante, que vendeu um produto de baixa qualidade, pode ser a culpa do comprador, do consumidor, que às vezes está comprando um produto de baixa qualidade, sabe daquilo e está fazendo uso indevido, e também pode ser a culpa do próprio distribuidor que está passando o gato por lebre, né? É por isso que eu friso. A gente precisa saber separar as coisas. Por exemplo, se eu vou comprar determinada placa-mãe barata e um kit de memória barato, para aproveitar aquela diferença de orçamento, para comprar uma placa de vídeo mais caro, porque aquilo vai me influenciar mais no meu jogo, eu estou ciente do que eu estou fazendo. Sim. E eu não vou quebrar o meu produto, eu apenas tenho uma chance maior de ter um problema, uma incidência de problema naquele produto. Mas, se eu vou comprar uma placa de vídeo e falo, pô, eu tô pagando ela barato, e você não sabe que tá faltando uma fase, que os capacitores dela são de pior qualidade, é diferente. Sim. Ou, se ela vem embutida numa máquina que você tá comprando, numa loja ali, você vai comprar, e o cara coloca aqui uma máquina gamer, com uma memorinha super baratinha, lá o cara colocou que qualquer esquentadinha já dá tela azul, e uma placa-mãe com um sistema de alimentação terrível, um som baratinho, uma rede mais fajutinha que existe, aí é diferente, o cara tá comprando realmente... É importante ficar ligado nesses termos aí que o mercado usa, né? Placa de vídeo de 2 GB dedicada. O que quer dizer isso, né? Então fonte real, né? Fonte de 500 watts real. Então tem que ficar ligado nos termos e investigar realmente qual componente que está vindo, né? Não, a gente tem que falar para as pessoas, né? É participar. O cara que vai comprar e que ele gosta, ele realmente tem que acabar participando de alguma forma. Ou ele vai ter que consultar fóruns, ele vai ter que consultar um Tecmundo, algum local confiável onde tem informações que ele pode achar sobre aquela loja, sobre aquele produto ou sobre aquele computador, né? Mas ela não vale a pena ela achar que o baratinho, porque às vezes o baratinho que ela está achando que é baratinho vai dar muita dor de cabeça. Barato sai caro, né? Vai sair caro. Então tá certo. Esse aí foi mais um vídeo com o pessoal do Tech Lab aqui. Agradecemos a presença do pessoal aqui. Obrigado por assistir. Agradecemos a paciência de vocês aí, o vídeo um pouco longo. Mas é isso aí. Fiquem ligados que em breve tem muito mais. Até a próxima.